Fala moçada, beleza? É isso aí. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Clique no sininho para receber as notificações e faça comentários aí para poder ajudar a gente a desenvolver o trabalho aí e entender como é que vocês estão pensando sobre as aulas, enfim, tá bom? Então é tipo críticas, elogios, sugestões, enfim. Então vamos lá, moçada. Olha só. A gente vai agora seguir então aquela sequência de exercícios que nós vimos fazendo acerca de circuitos elétricos e funcionamento dos mesmos, tá legal? Então vamos seguir aí. Deixa eu trocar de tela legal aqui. Então vamos lá. O exercício ele fala o seguinte: duas lâmpadas incandescentes cuja tensão nominal é de 110 volts. Então, ó, duas lâmpadas incandescentes cuja tensão nominal é de 110 volts. Então, para ela poder ligar, tem que estar na tensão de 110 volts. O que a gente vai entender com isso? Que se a tensão for muito alta ou muito baixa, vai fazer efeito. Se for muito baixa, vai brilhar menos ou coisa do tipo. Se for muito alta, opa, aí vem. Se for muito alta, acima, né, do que ela suporta, ela acaba se queimando, tá legal? Então vamos dar uma olhadinha aí. E aí, na sequência do que estamos falando, né, ele fala assim: sendo que uma das lâmpadas é 20 watts e a outra é 100 watts e ambas estão ligadas em série. Então vou representar cada lâmpada dessa como se fosse um resistor pra gente, que fica muito mais fácil da gente entender. Então deixa eu desenhar aqui, ó. Começa o circuito aqui, né? Nessa conexão, chamar de ponto A, só para a gente poder conversar. Aí a gente vai ter o primeiro resistor, ok? E aí depois, mais um cadinho à frente, né? Ou sem querer romper o fio aqui, ó. Tem outro aqui. E aí vai ter o segundo resistor. Quer dizer, cada um vai ser uma lâmpada. Esse cara aqui, que eu vou chamar de R1, que eu ainda não sei qual que é, ele tem a potência de 20 watts. Então vou chamar a potência 1 de 20 watts. Ok? Já aqui, R2, eu vou chamar de potência 2. E aí ele tem a potência de 100 watts. Beleza, a gente vai usar esses valores conforme está aí. E aí, essa conexão em série desses dois resistores no circuito, quer dizer, dessas duas lâmpadas no circuito. Tá legal? E aí ele fala assim: são ligados em série a uma fonte de 220 volts. Então repare que a DDP entre A e B, quer dizer, a DDP entre A e B vale 220 volts, ok? Ora, se vale 220 volts, a gente vai determinar se alguma dessas lâmpadas possui um potencial, né, maior do que 110. Se for maior que 110, a lâmpada vai queimar. Se for menor que 110, ela vai funcionar, mas de maneira fraca. Então a gente vai verificar isso aí, tá legal? E aí vem as perguntas. Conclui-se que as duas lâmpadas acenderão em brilho normal? Depois tem as outras opções. Vamos conversar um pouco sobre a situação seguinte. A gente vai ter que descobrir a resistência aqui, ok? E a resistência aqui, para poder determinar direitinho qual que seria depois o potencial em que cada uma está sujeita, beleza? Então para isso a gente vai poder calcular utilizando aqui a expressão potência, lembrando, né, que a gente tem três expressões de potência, aliás, quatro, né? Primeira expressão de potência é P igual vezes I. A segunda expressão de potência é P igual a U quadrado sobre R, que é inclusive a que a gente vai utilizar, já que a gente tem associado ali a DDP nominal, né? Quer dizer, DDP nominal é aquela DDP que vem registrada no componente do circuito, e não essa que é do próprio circuito, tá legal? Vou ter tirado ali, porque eu acabei riscando no meio do texto, né? Mas enfim. E a gente tem também P é igual a R vezes I quadrado, ok? E por último a gente tem potência,
igual a ΔE, que é a quantidade de energia, sobre ΔT. Tá ok? Então a gente tem essas três expressões. A gente vai utilizar essa expressão aqui, que é a que tem a DDP nominal e tem também a resistência de cada um dos resistores. Então a gente vai descobrir qual é a resistência utilizando a DDP nominal. Vou até deixar de amarelo aqui, ó. Ups, errei. Errar acontece. Então, ó, esse cara aqui, que é a DDP nominal, tá legal? E a gente vai utilizar também a potência de cada um deles aqui, tá legal? Então vamos utilizar a próxima tela e vamos ver como é que vai ficar. Então vai ficar assim, olha. No primeiro caso do resistor, da lâmpada de 20 watts, nós temos então, vou chamar, cor errada, chamar de P1 igual ao quadrado sobre R1, e aí a gente vai ter P1 igual a, aliás, P1, né, na verdade já vale 20. Ups. Então, 20, o quadrado, ele vale 110 volts, então vai ficar 110 ao quadrado sobre R1, que aqui a gente quer descobrir. 110 elevado ao quadrado vai dar 12.100, né? Então, vamos colocar aí, né? 20 igual a 12.100 sobre R1. Aqui, já multiplicando cruzado e isolando, nós teríamos então 20 vezes R1 igual a 12.100. Quem está multiplicando passa dividindo. A gente vai ter então 12.100 dividido por 20. Aqui a gente tem que lembrar que corta-se 0 com 0. E aí, o valor de 1.210 dividido por 2, a gente vai ter R1 igual a 605 ohms, ok? Esse é o R1. Ele vai ser útil daqui a pouco para a gente poder determinar, igual eu falei, a DDP que cada lâmpada está sujeita, né? Vamos agora para a potência 2 da lâmpada 2. Então, o quadrado, a potência nominal ainda é a mesma, né? Sobre R, só que esse R agora a gente vai considerar que é o 2, né? O que a gente chega à conclusão? Se a DDP é a mesma, eu não preciso nem, a DDP nominal, né? Eu não preciso nem pensar muito. Eu já tenho aqui, ó, os valores dados e o quanto que deu o quadrado de cada um. Então já vou colocar direto, 12.100. A potência dela era de 100 watts. Então a gente vai ter que determinar o R. Multiplicando cruzado vai ficar R igual a 12.100 dividido por 100. É como se cortasse os zeros aqui, né? E aí a resistência 2, então, fica valendo 121. Ops, falei 121, coloquei 120, né? 121 ohms. Ok? Beleza. Então, a gente tem as duas resistências. Eu vou escrever lá naquele outro desenho para ficar claro que a gente está descobrindo. A gente descobriu, olha, aqui o valor, deixa eu só apagar aqui para usar, né? Aqui o valor de 605 ohms e aqui o valor de, deixa eu só dar uma olhada lá, 121 ohms. Ok? Então agora o que a gente vai determinar? O resistor 1, ele está conectado aqui, eu quero saber a DDP que tem o resistor 1. E também eu quero saber a DDP que tem o resistor 2. Então, essencialmente é isso, tá? Então, para a gente poder determinar, a gente vai utilizar a lei de Ohm, né? A lei de Ohm é U igual a R vezes I. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá para a próxima tela. A gente vai fazer assim, ó. Considerando, então, deixa eu pegar aqui, U1 igual a R1 vezes I1
né? E depois, e detalhe, né? A gente vai aqui determinar, deixa eu só corrigir aqui, né, que eu coloquei antecipando. A gente vai determinar o que? A gente vai determinar aqui a corrente elétrica total. Para isso a gente vai fazer o R equivalente, tá? Da associação em série. E aí vale destacar um detalhe: a gente já tem as duas resistências e estão em série, basta serem somadas, tá legal? Então essa resistência equivalente aí que a gente teria, né? Vou até usar esse cantinho aqui para escrever. A resistência equivalente desse circuito seria qual? A soma desses dois valores de resistência que a gente achou. Nesse caso, a soma de 605 mais 121 daria 726 ohms, tá? Então 726 ohms. Ficou meio garrado aí, mas é esse o valor que a gente vai achar, vai utilizar de resistência equivalente. Então aqui a gente vai entrar com a DDP que ele falou, que era 220 do circuito inteiro. Aqui 726 ohms. E aí vai achar a corrente total. Quem está multiplicando passa dividindo, então I total vai ficar 220 sobre 726. Deixa eu apagar aqui. 726. Ok. A divisão então de 220 por 726, a gente tem um valor aproximado. Eu vou aproximar esse valor, tá? De 0,3 ampere. Tá ok? Essa corrente é a corrente total. Nas aulas passadas a gente lembra, né? A corrente total, ela percorre numa associação em série todos os resistores com a mesma intensidade. Então vai ficar fácil agora a gente achar a DDP de cada um dos trechos para R1 e também para R2. Então vamos dar uma olhada. A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai fazer assim, ó, U1 igual R1 vezes I total. E aí o U1 que a gente vai determinar, ele é da resistência 1, essa resistência 1 vale 605, 605. Então vai ser 605 vezes, aí a corrente total é 0,3, não é isso? Então o 1 a gente vai ter sendo igual a 181,5 volts, ok? Agora a gente vai fazer o U2, que é o R2 vezes o I total. O 2 a gente tem que lembrar que também está sujeito, a gente está buscando, né, qual que é o valor dele, e está sujeito a uma mesma corrente, essa resistência. Logo, a gente vai utilizar ali a corrente, a resistência era de 121, então 121 vezes 0,3. A multiplicação destes valores vai dar então uma DDP de 36,3 volts, ok? E aí agora a gente consegue saber o que está acontecendo. Eu vou destacar de uma caneta de outra cor para lembrar para vocês a DDP nominal do 1 e do 2, né? DDP nominal do 1 e do 2, vou colocar assim 1,2 para a gente lembrar que é do 1 e do 2, ela era de 110 volts, ok? Se era de 110 volts, quem teve mais DDP, essa aí fatalmente brilhou muito rápido, assim, né? Brilhou muito rápido, brilhou muito rápido, e depois acabou queimando. Já quem tem uma DDP menor, ele até funciona, mas com menos brilho. Então vamos dar uma olhada nas opções para a gente observar isso aí. Se o de 20, lembrando que esse 1 aqui, ó, corresponde à potência de 20 e o outro à potência de 100. Tá legal? Então vamos ver essas lâmpadas lá. Ó, letra A. As duas lâmpadas acenderão com brilho normal? Obviamente que não, a gente já viu ali, tem DDP diferentes, então a gente vai ter intensidade de brilho diferente, né?
A lâmpada de 20 watts, aliás, uma delas até queima, né? A lâmpada de 20 watts apresentará um brilho acima do normal e logo se queimará. Opa, essa ideia, a de 20 watts, aquela cuja DDP é muito alta, é 181, né? Ela vai brilhar muito forte, muito intensamente e logo ela acaba se queimando. Então essa é a resposta, letra B. A outra, a lâmpada de 100 watts fornecerá um brilho mais intenso do que a de 20 watts? Não, ela, pelo contrário, menos brilho do que a de 20. E lembrando que a de 20 não fica muito tempo, ela queima rapidamente. A lâmpada de 100 watts apresentará brilho acima do normal e logo... Não, ela não. Ela apresenta brilho abaixo, igual a gente falou. E depois nenhuma das lâmpadas acenderá, não é uma verdade, né? Ela acende, depois acaba que depois que queima a de 20 realmente apaga, né? Mas brevemente todas elas acendem, tá? Beleza. Vamos para a próxima questão. Próxima questão aí, exercício de número 13. Ele fala, para um circuito da figura, a resistência equivalente entre A e B é de... Aí tem as opções e tem desenho de circuito. Aqui a gente tem que ver que a gente não tem uma associação série ou uma associação paralela, mas sim a mistura dos dois. Por quê? Observe que começa aqui o circuito e termina aqui, ok? Quando o fio chega aqui, ó, ele divide em um, depois num segundo fio e aqui o terceiro fio. Então, divide em 3 partes. Só que, ó, repare bem, não está todo mundo em paralelo. E por que que não está em paralelo? Esse resistor aqui e esse aqui estão em série um com o outro. Como é que eu sei? Eles estão ligados por um mesmo fio. O fio que começa aqui e vai girar até terminar em B, ok? Então, a gente tem que observar esses detalhes, tá bom? Vou apagar aqui um pouquinho, só para a gente poder não estar muito confusão aqui. Mas, olha, a gente tem associação tanto em série quanto em paralelo. Quando isso acontecer, você tem que tentar reduzir o trecho ou o fio ao máximo para um resistor. Tá legal? Então isso significa dizer o quê? Que nós vamos pegar esse trecho aqui e reduzir 2 resistores para um. Como é que a gente faz isso? Fazendo resistência equivalente. Nesse caso é como se a gente redesenhasse esse circuito, tá? Epa, deixa eu só apagar. É como se a gente redesenhasse esse circuito fazendo... Oh, caramba! Pronto. Fazendo da seguinte forma, ó, aqui não alterou o 4 ohm. Aí o fio aqui de 2 ohm também não alterou. Desenho mal pra caramba, mas tá dando pra ver. Porém aqui, ó, a gente vai substituir por apenas um, que é o equivalente, tá? Esse aqui vai ser o equivalente dessa associação, tá legal? E aí eu vou reescrever então. Como está em série, é apenas somar, né? Então é 3 mais 1, que dá 4 ohm. Pronto. Agora eu reduzi todo esse trecho em destaque de verde para apenas um resistor. E aí eu consigo ver que todos os 3 resistores agora estão em paralelo. Basta então que eu resolva a equação utilizando 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, ok? Vamos pegar lá a informação. Ficou então 2, 4 e 4. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre R equivalente igual 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Aí a gente vai tirar o mínimo, né? 1 sobre R equivalente igual aqui, ó, a gente vai tirar o mínimo. Como são múltiplos um do outro, o maior múltiplo é o nosso mínimo, né? Fica muito mais fácil quando é assim. E aí 4 dividido por 2 vai dar 2. Então deixa eu puxar aqui só um destaque, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2. Esse 2 você multiplica com o de cima, 2 vezes 1, 2, ok? E a gente vai repetir esse mesmo processo para todos. Então vai ficar 2 aqui, mais 4 dividido por 1, 4 dividido por 4, 1, 1 vezes 1, 1. E a mesma coisa no outro, 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Seguindo o raciocínio, nós temos 1 sobre R equivalente igual a 2 mais 1, 4. Então ficou 4 sobre 4. Aqui ficou fácil,
que é só agora inverter tudo, fica R equivalente, 4 sobre 4, 4 sobre 4 é exatamente igual a 1, né? Então, a resistência equivalente deu 1 ohm, ok? Pois bem, vamos dar uma olhada nas opções. Nas opções, a primeira é 10, não, a B também não, a C também não. Ó, ali, ó, letra D, a gente tem como resposta 1 ohm, ok? Beleza. Agradeço, tá? Não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar e clicar no sininho, tá bom? Um abraço, tudo de bom? E é isso aí.